Quando a esperança desaparecer, volte para a promessa. Lamentações 3, 21, 23. Quando a esperança some e a alma começa a desistir. Tem dias em que você não quer mais chorar, porque parece que nem lágrimas restam. Você acorda, levanta, trabalha, conversa, sorri por educação. Mas por dentro existe um peso que ninguém vê. E o pior não é nem a luta lá fora. O pior é a sensação de que a sua alma está ficando cansada de acreditar. Você já passou por isso? Aquela fase em que você começa a pensar: será que Deus se esqueceu de mim? Você tenta orar, mas as palavras travam. Você tenta ler a Bíblia, mas parece que o coração está frio. Você tenta ter fé, mas a mente insiste em repetir: nada muda, nada melhora, nada acontece. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque quando a esperança desaparece, a pessoa não desiste da vida de uma vez. Ela desiste aos poucos. Ela começa a viver no automático. Ela continua respirando, mas para de sonhar. Continua caminhando, mas sem direção. Continua existindo, mas sem expectativa. Só que eu preciso te lembrar de uma coisa muito séria. O silêncio de Deus não é abandono. A demora não é rejeição. E a noite não é prova de que amanhã não vem. A Bíblia diz em Romanos 15, 4, que tudo que foi escrito é para nos dar perseverança e esperança. E quando você abre Lamentações 3, você encontra um homem quebrado, cercado por ruínas, vivendo um dos piores momentos da história. Jeremias viu Jerusalém cair. Viu dor, perda e destruição. Mas no meio do caos, ele soltou uma frase que mudou tudo. Lamentações 3:21 diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Perceba o detalhe. Ele não disse: eu sinto esperança. Ele disse: eu vou trazer à memória aquilo que me devolve esperança. Isso é profundo. Isso é espiritual. Isso é guerra. Porque quando a alma quer desistir, você não vence com emoção. Você vence com lembrança. Você vence com promessa. E a promessa está logo em seguida. Lamentações 3, 22, 23. Diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e que elas se renovam a cada manhã. E aí vem a frase que pode curar você hoje: grande é a tua fidelidade. Se você está me ouvindo agora e sente que sua esperança está sumindo, eu quero que você fique até o fim, porque hoje Deus vai reacender algo dentro de você. Hoje você vai lembrar do que o medo tentou apagar. Hoje você vai voltar para a promessa e você vai entender que Deus ainda está escrevendo a sua história. O perigo de continuar vivendo sem expectativa. Existe um tipo de tristeza que não faz barulho. Ela não chega gritando. Ela não derruba você de uma vez. Ela vai entrando devagar, como uma névoa, até o dia em que você percebe que ainda está vivo, mas já não espera mais nada. E isso é muito mais perigoso do que parece. Porque quando a pessoa perde a expectativa, ela não perde apenas um sonho. Ela perde o impulso de continuar acreditando. Ela começa a aceitar migalhas emocionais. Começa a aceitar relacionamentos que ferem. Começa a aceitar dias vazios. Começa a aceitar um futuro sem cor. E o mais assustador é que ela se acostuma. Você pode até continuar orando, mas já ora sem esperar resposta. Você pode até continuar indo à igreja, mas já vai como quem cumpre uma obrigação. Você pode até continuar dizendo Deus é bom, mas por dentro está pensando: eu só não sinto mais nada. E sabe por que isso acontece? Porque a esperança não é apenas um sentimento bonito. A esperança é uma força espiritual que mantém você de pé. A Bíblia diz em Provérbios 13:12: a esperança adiada faz adoecer o coração. Não é poesia, é diagnóstico. Quando a esperança é adiada por tempo demais, o coração começa a adoecer por dentro. A pessoa perde vontade, perde alegria, perde visão, perde energia. E é aí que muitos caem num erro silencioso. Eles continuam vivendo, mas sem fé no amanhã. Eles acordam, mas não acreditam que algo pode mudar. Eles caminham, mas não acreditam que Deus ainda pode abrir portas. Eles respiram, mas não conseguem imaginar um novo começo. E eu preciso te dizer algo com amor, mas com firmeza. Viver sem expectativa
é como caminhar sem direção. Você até anda, mas não sabe para onde. E isso vai drenando sua alma. Só que a palavra de Deus nunca tratou a esperança como um detalhe. Em Jeremias 29:11, o Senhor diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus não promete apenas futuro, Ele promete esperança, porque sem esperança, o futuro vira apenas um peso. E o inimigo sabe disso. Ele não precisa destruir sua vida inteira. Se ele conseguir matar sua expectativa, ele já venceu uma parte da batalha. Porque uma pessoa sem esperança para de lutar antes do milagre chegar. Ela para de insistir antes da porta se abrir. Ela para de crer antes da resposta vir. Mas hoje, Deus está tocando nesse ponto exato. Ele está dizendo: você não vai continuar vivendo como se nada fosse acontecer. Eu ainda tenho promessas em andamento. Eu ainda tenho processos que você não está vendo. Eu ainda tenho manhãs preparadas. E é por isso que Jeremias disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Porque quando a expectativa morre, a promessa precisa ser lembrada. Não porque você está forte, mas porque Deus continua fiel. E agora eu te pergunto, há quanto tempo você não espera mais nada? Há quanto tempo você apenas existe, mas não acredita? Porque no próximo tópico, nós vamos falar sobre um perigo ainda mais profundo. Quando a dor vira rotina e você começa a aceitar o sofrimento como se fosse destino. Quando a dor vira rotina e você começa a aceitar o sofrimento. Existe um momento na caminhada em que a dor deixa de ser um episódio e passa a ser um estilo de vida. No começo, você sofre e pensa: isso vai passar. Depois de um tempo, você sofre e pensa: talvez eu mereça. E quando o tempo passa demais, você sofre e começa a dizer por dentro: acho que é assim mesmo. E é aí que a dor vira rotina. Você continua vivendo, mas já não reage. Você continua lutando, mas já sem energia. Você continua carregando peso, mas agora acha normal estar sempre cansado, sempre triste, sempre ansioso. E a alma começa a se adaptar ao sofrimento como se ele fosse parte da sua identidade. Só que isso é perigoso, porque o sofrimento repetido pode enganar você. Ele pode fazer você acreditar que aquilo é permanente. Ele pode fazer você pensar que Deus decidiu não mudar nada. E quando a pessoa acredita nisso, ela começa a desistir por dentro, mesmo ainda tentando por fora. A dor vira uma prisão invisível. E sabe qual é o detalhe mais cruel? Prisão invisível não tem grade, mas tem limite. Limite emocional, limite espiritual, limite mental. Você começa a se limitar. Você começa a diminuir seus sonhos. Você começa a evitar expectativas para não se frustrar. Você começa a não pedir mais nada a Deus, não porque perdeu a fé, mas porque tem medo de se decepcionar de novo. E eu preciso falar isso com clareza. Esse tipo de dor não é só tristeza, é desgaste espiritual. A Bíblia mostra isso com força em 1 Reis 19. Elias, um profeta que viu fogo cair do céu, chegou num ponto em que disse: basta. Ele não estava apenas cansado fisicamente, ele estava emocionalmente quebrado. Ele estava vivendo uma sequência de pressões e ameaças tão grande que a dor virou rotina. E quando a dor vira rotina, até o mais forte pensa em parar. E talvez você esteja assim hoje. Você não está chorando como antes, porque já se acostumou. Você não está pedindo socorro como antes, porque já se adaptou. Você está apenas suportando. Só que suportar não é viver. Suportar é sobreviver. E o mais triste é que muitos confundem resistência com resignação. Resistir é continuar crendo. Resignar é aceitar a dor como destino. Resistir é dizer: ainda vai mudar. Resignar é dizer: é assim mesmo. Mas eu quero te lembrar: Deus não chamou você para viver aprisionado em ciclos de sofrimento. O Senhor não te criou para existir em sobrevivência emocional. Em João 10:10, Jesus disse que veio para que você tenha vida, e vida em abundância. E abundância não é apenas dinheiro.
Abundância é paz. Abundância é direção. Abundância é esperança viva. Abundância é um coração que consegue respirar sem estar sufocado por dentro. Agora preste atenção. Quando Jeremias escreve Lamentações, ele está cercado de destruição. A dor estava ao redor e dentro dele. Mas ele não aceitou o sofrimento como ponto final. Ele reconheceu a dor, mas escolheu não se entregar a ela. E é por isso que Lamentações 3:21 é tão poderoso. Ele disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Isso significa: eu não vou aceitar que a dor seja a minha última palavra, porque o sofrimento pode ser uma estação, mas não é o seu destino. E se você sente que a dor virou rotina, se você sente que se acostumou com o peso, eu quero que você entenda uma coisa: Deus não te abandonou. O que está acontecendo é que a sua mente está cansando e a sua alma está se defendendo. E é exatamente isso que vamos tratar no próximo tópico. Porque antes da vida desmoronar por fora, a mente começa a desmoronar por dentro. A mente cansa primeiro, como o desânimo nasce nos pensamentos. Se eu te perguntar quando começou o seu desânimo, talvez você diga que foi depois de uma perda, depois de uma traição, depois de uma porta fechada, depois de uma oração não respondida. Mas na maioria das vezes, o desânimo não começa na circunstância. Ele começa no pensamento. Porque antes de você desistir da vida, você começa a desistir na mente. Você começa a pensar coisas como: eu não vou conseguir. Nada dá certo para mim. Deus não me ouve. Eu sempre volto para o mesmo lugar. Eu estou sozinho. E o que parece apenas um pensamento solto, vai virando um padrão. E quando vira padrão, vira prisão. O desânimo é como uma voz repetitiva que tenta convencer você de que não vale mais a pena lutar. E sabe o que é mais perigoso? Ele não fala com gritos. Ele fala com lógica falsa. Ele se disfarça de realidade. Ele faz você acreditar que está sendo apenas realista, quando na verdade você está sendo atacado. A Bíblia chama isso de batalha espiritual. E essa batalha não acontece apenas no mundo invisível. Ela acontece dentro da sua cabeça. Em Provérbios 23:7 está escrito: assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Isso é muito profundo, porque se a mente começa a pensar derrota, a vida começa a caminhar para a derrota. Se a mente começa a pensar abandono, o coração começa a se sentir abandonado. Se a mente começa a pensar que Deus não se importa, a fé começa a se apagar. E eu quero te dizer algo que talvez ninguém te falou. Você não está fraco porque sente tristeza. Você está cansado porque sua mente está sendo pressionada há muito tempo. Você está carregando pensamentos que não são seus. Pensamentos de medo, pensamentos de condenação, pensamentos de inutilidade, pensamentos de que você não tem valor. E quanto mais você alimenta esses pensamentos, mais eles crescem. Quanto mais você acredita neles, mais eles dominam. É por isso que o inimigo não precisa destruir sua vida inteira. Se ele conseguir dominar seus pensamentos, ele domina suas decisões. E se ele domina suas decisões, ele começa a controlar seu caminho. A Bíblia fala disso claramente em 2 Coríntios 10:4-5. Ela diz que as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e para levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Percebe? A guerra não é apenas contra pessoas, é contra pensamentos. Fortalezas não são apenas problemas externos, são prisões internas. E quando a mente cansa, até a oração fica pesada. Você tenta falar com Deus, mas sua cabeça responde: não adianta. Você tenta levantar, mas sua mente diz: mas pra quê? Você tenta ter esperança, mas a mente sussurra: você já tentou antes e não mudou. Só que existe uma verdade espiritual que muda tudo. Pensamento não é destino. Pensamento é campo de batalha. E o que você permite permanecer na mente se torna a atmosfera do seu coração. É por isso que Jeremias não disse: eu vou esperar a esperança voltar. Ele disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele entendeu algo que muitos esquecem. A mente precisa ser conduzida. A alma precisa ser lembrada. A fé precisa ser alimentada.
Porque se você deixar sua mente solta, ela vai para o pior lugar. Ela vai para o medo, ela vai para a ansiedade, ela vai para a culpa, ela vai para a sensação de que Deus se afastou. Mas se você direcionar sua mente para a palavra, você começa a recuperar o controle. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não diz pela mudança das circunstâncias, diz pela renovação da mente. Porque Deus sabe que quando a mente muda, a força volta. Quando a mente muda, a esperança ressuscita. Quando a mente muda, a fé respira de novo. E talvez hoje você não precise de uma grande resposta. Você precisa de uma grande limpeza mental. Você precisa expulsar mentiras que se instalaram no seu pensamento como se fossem verdade. E no próximo tópico, nós vamos entrar num ponto que mexe com todo mundo: o silêncio de Deus. Porque quando Deus parece calado, a mente cria barulho. E é aí que muitos se perdem. O silêncio de Deus não é ausência, é processo. Uma das experiências mais difíceis da vida cristã não é a dor, não é a luta, não é nem a perda, é o silêncio. Porque quando você está sofrendo, mas sente Deus perto, você aguenta. Quando você está chorando, mas sente consolo, você resiste. O problema é quando você está passando pelo vale e parece que o céu ficou fechado. Você ora e não sente nada. Você jejua e não vê sinal. Você clama e a resposta não vem. E aí a mente começa a perguntar aquilo que ninguém gosta de admitir: será que Deus ainda está comigo? E é aqui que muitos se perdem. Porque o silêncio de Deus pode ser interpretado como abandono. Mas a verdade é outra. O silêncio de Deus, na maioria das vezes, é processo. Deus não está calado porque Ele não se importa. Deus está calado porque Ele está trabalhando num nível que você não consegue ver. Olha o que diz Isaías 55:8-9. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Isso significa que Deus pode estar fazendo algo agora, enquanto você acha que nada está acontecendo. O silêncio é uma oficina invisível. É onde Deus mexe em coisas profundas. É onde Ele ajusta o que você não vê. É onde Ele prepara o cenário e também prepara você. E sabe qual é o grande perigo do silêncio? É que quando Deus não fala, outras vozes tentam falar no lugar dele. A voz do medo começa a dizer: Ele te deixou. A voz da ansiedade começa a dizer: vai dar errado. A voz da acusação começa a dizer: você não merece. A voz do passado começa a dizer: nada muda. E se você não tiver discernimento, você começa a acreditar nessas vozes como se fossem a realidade. Mas eu quero te lembrar de uma coisa: silêncio não significa ausência. Silêncio pode significar maturidade. Deus às vezes se cala para ver se você vai permanecer. Não porque Ele quer te provar, mas porque Ele quer te fortalecer. É como um pai que ensina o filho a andar. No começo, ele segura firme. Depois ele solta aos poucos. O filho acha que o pai se afastou, mas o pai está ali, pronto para segurar se cair. Só que o filho precisa aprender a firmar os passos. E é assim que Deus faz com você. Davi viveu isso. Em Salmos 13, ele começa dizendo: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Olha que pergunta forte. Isso não é falta de fé. Isso é alma humana em conflito. É um homem que ama Deus, mas está vivendo o silêncio. E mesmo assim, Davi não abandona. Ele chora, ele pergunta, ele desabafa, mas ele permanece. E é isso que Deus está formando em você: permanência. Porque tem promessas que não são entregues a pessoas que desistem no silêncio. Deus está construindo algo dentro de você que vale mais do que o alívio imediato. Ele está construindo profundidade. Ele está construindo raiz. Ele está construindo estrutura emocional e espiritual para sustentar o que vai chegar. E agora eu vou te dizer algo que pode abrir seus olhos. O silêncio de Deus não é a falta de resposta. Muitas vezes,
é a resposta em construção. Quando Deus está preparando um milagre, Ele nem sempre avisa. Quando Deus está mudando um cenário, Ele nem sempre anuncia. Ele simplesmente trabalha. Foi assim com José. Anos no silêncio, anos sem explicação. Mas Gênesis 50, 20 mostra o resultado. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Enquanto José achava que Deus estava calado, Deus estava organizando uma história inteira. E é por isso que Lamentações 3:21 se torna tão poderoso. Jeremias estava vivendo ruínas e silêncio. Mas ele decidiu não interpretar a ausência de sinais como a ausência de Deus. Ele escolheu trazer à memória o que dava esperança, porque quando o céu parece fechado, o que sustenta você não é o que Deus está dizendo agora, é o que Deus já disse antes. E é aqui que nós entramos no próximo ponto, que é a chave dessa virada espiritual. A frase que salvou Jeremias e que pode salvar você também. A frase que salvou Jeremias: quero trazer à memória. Se existe um momento em que a vida muda, não é quando o cenário melhora, é quando a mente muda. É quando a alma toma uma decisão interna e diz: eu não vou me entregar. E Jeremias fez exatamente isso. Ele estava cercado por destruição. Ele não estava vivendo um dia difícil. Ele estava vivendo um tempo de ruínas. Jerusalém tinha caído. O povo tinha sido esmagado. A esperança nacional tinha virado cinzas. E mesmo assim, no meio daquele caos, ele declara uma frase que não parece grande, mas carrega uma força espiritual absurda. Lamentações 3:21 diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Percebe o peso disso? Ele não disse: a esperança voltou. Ele não disse: eu senti paz. Ele não disse: as coisas melhoraram. Ele disse: eu vou trazer à memória. Isso é decisão. Isso é maturidade. Isso é guerra espiritual. Porque existe um momento em que você precisa entender que sua alma não pode ser guiada pelo que você sente. Sua alma precisa ser guiada pelo que Deus disse. Jeremias está ensinando algo que muitos cristãos esquecem. Quando a esperança desaparece, a memória precisa ser ativada, porque o desespero trabalha com esquecimento. Ele faz você esquecer quem Deus é. Ele faz você esquecer o que Deus já fez. Ele faz você esquecer promessas antigas. Ele faz você esquecer livramentos passados. Ele faz você esquecer que você já sobreviveu a coisas que pareciam impossíveis. E aí, a pessoa olha para o presente e pensa: não tem saída. Mas Jeremias faz o contrário. Ele não nega a dor. Ele não finge força. Ele apenas decide lembrar. E isso muda tudo. Em Deuteronômio 7:18, Deus diz: não temas. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez. Olha que interessante. Deus não diz apenas: não tema. Deus diz: lembra. Como se dissesse: o medo cresce quando você esquece. E agora, eu quero trazer isso para você de forma direta. Quantas vezes o inimigo tentou te convencer de que Deus te abandonou, mas Deus já te livrou antes? Quantas vezes você achou que não ia conseguir, mas conseguiu? Quantas vezes você pensou que era o fim, e Deus abriu uma porta inesperada? Quantas vezes você caiu de joelhos chorando, e depois se levantou mais forte? Isso não foi sorte, isso foi Deus. Só que quando você está no meio da tempestade, a memória espiritual fica fraca. E se você não toma uma decisão consciente, você começa a lembrar apenas do que dói. Você começa a lembrar apenas das perdas. Você começa a lembrar apenas do que deu errado. E isso alimenta a desesperança. Mas Jeremias está dizendo: eu vou lembrar do que me devolve vida. E sabe o que ele escolhe lembrar? Ele escolhe lembrar da misericórdia. Ele escolhe lembrar do caráter de Deus. Ele escolhe lembrar da fidelidade. Ele escolhe lembrar de algo que não depende do cenário. Porque circunstâncias mudam, emoções mudam, pessoas mudam, mas Deus não muda. Malaquias 3:6 diz: eu, o Senhor, não mudo. Isso significa que, se Deus foi fiel antes, Ele continua sendo fiel agora. Se Deus sustentou você antes,
Ele sustenta agora. Se Deus abriu portas antes, Ele pode abrir novamente. E essa frase, quero trazer à memória, não é uma frase bonita. É uma chave espiritual. É como se Jeremias estivesse dizendo: eu não vou permitir que a dor controle meu pensamento. Eu não vou permitir que o desespero defina minha fé. E é isso que você precisa fazer hoje. Você não precisa esperar a vontade voltar para lembrar. Você precisa lembrar para a vontade voltar. Você não precisa esperar sentir esperança para buscar a promessa. Você precisa buscar a promessa para a esperança renascer. E agora segura isso, porque o próximo tópico vai entrar numa armadilha que destrói muita gente: o esquecimento. A dor tem um poder de apagar tudo o que Deus já fez. E quando você perde essa visão, você começa a acreditar em mentiras perigosas. A armadilha do esquecimento, quando você perde a visão do que Deus já fez. Existe uma estratégia silenciosa que o inimigo usa contra pessoas de fé. Ele não começa tentando te destruir com um grande ataque. Muitas vezes ele começa tentando apagar sua memória espiritual. Porque quando você esquece o que Deus já fez, você começa a duvidar do que Deus ainda pode fazer. E essa é uma das armadilhas mais perigosas que existem. A dor tem um efeito estranho. Ela domina o presente e distorce o passado. Ela faz você olhar para trás e enxergar apenas fracassos. Ela faz você esquecer livramentos. Ela faz você esquecer momentos em que Deus respondeu. Ela faz você esquecer portas que se abriram no último instante. Ela faz você esquecer que você já viveu milagres que ninguém viu. E quando isso acontece, você começa a pensar: Deus nunca me ajudou. Ou pior, Deus ajuda os outros, mas não me ajuda. Só que isso não é verdade. Isso é esquecimento espiritual. A Bíblia mostra que o povo de Israel caiu nessa armadilha várias vezes. Deus abriu o mar. Deus mandou maná. Deus fez milagres. Mas bastava um deserto mais longo. Bastava uma sede mais forte. E eles começavam a dizer: o Senhor nos trouxe aqui para morrer. Eles esqueciam rápido. E o esquecimento fazia a fé enfraquecer. Por isso, Deus fala com tanta insistência sobre lembrar. Em Deuteronômio 8:2 está escrito: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Deus está dizendo: não apague a história, não apague os processos, não apague os livramentos, porque quem esquece o caminho perde o sentido da promessa. E eu quero te perguntar com sinceridade: você se lembra das vezes em que Deus já te segurou quando ninguém mais segurou? Você se lembra das vezes em que você achou que não ia conseguir e mesmo assim conseguiu? Você se lembra das portas que se abriram depois de meses de silêncio? Você se lembra dos dias em que você chorou e Deus te sustentou com uma paz que você não sabe explicar? O problema é que o ser humano tem facilidade de lembrar do trauma e dificuldade de lembrar do milagre. E isso não acontece por acaso. Isso acontece porque a dor grita. O milagre muitas vezes vem silencioso, e aí você passa por uma fase difícil e pensa que Deus não fez nada, quando na verdade Ele te livrou de coisas que você nem viu. Quantas vezes você escapou de um acidente e nem percebeu? Quantas vezes Deus impediu uma decisão errada? Quantas vezes Ele fechou uma porta que parecia boa, mas era armadilha? Quantas vezes Ele segurou você quando sua fé já estava no limite? Salmos 103:2 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Olha a ordem, não é apenas bendize, é não te esqueças. Isso significa que a gratidão não nasce apenas do que Deus faz, ela nasce do que você lembra. E aqui entra uma revelação forte. A falta de esperança não vem só do que você está vivendo. Muitas vezes, ela vem do que você parou de lembrar. Quando você esquece o cuidado de Deus, você interpreta a luta como abandono. Quando você esquece os livramentos, você interpreta o deserto como rejeição. Quando você esquece a fidelidade de Deus, você começa a pensar que Ele mudou. Mas Deus não mudou. Quem mudou foi sua visão. E por isso Jeremias diz: quero trazer à memória. Ele está ensinando que lembrar é uma escolha espiritual. Porque se você não escolher lembrar,
O sofrimento escolhe por você. E o sofrimento sempre seleciona as piores lembranças. Só que hoje, Deus está te chamando para uma memória diferente. Uma memória que cura. Uma memória que fortalece. Uma memória que reacende fé. Porque existe uma diferença entre lembrar para sofrer e lembrar para se levantar. E é isso que Deus quer fazer agora. Restaurar sua visão. Te fazer enxergar que você não chegou até aqui sozinho. Você chegou até aqui porque as misericórdias do Senhor te sustentaram. E no próximo tópico, nós vamos entrar num ponto ainda mais profundo. Misericórdia não é sorte, não é acaso, não é sentimento. Misericórdia é aliança. E quando você entende isso, sua fé muda de nível. Misericórdia não é sorte, é aliança. Se você ainda está de pé hoje, mesmo depois de tudo que enfrentou, não foi porque você foi forte o tempo todo. Não foi porque você sempre teve coragem. Não foi porque você sempre tomou as melhores decisões. Você está de pé por um motivo: misericórdia. E eu preciso que você entenda isso com profundidade, porque tem gente que olha para a própria vida e pensa: eu só estou sobrevivendo por sorte. Outros dizem: eu ainda estou aqui porque eu aguentei. Mas Jeremias revela algo completamente diferente. Ele diz em Lamentações 3:22: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele não está falando de emoção. Ele está falando de uma realidade espiritual. Misericórdia não é um sentimento de Deus por você. Misericórdia é um compromisso de Deus com a aliança que Ele fez. Misericórdia é o caráter de Deus em ação. Misericórdia é Deus dizendo: eu não vou te destruir mesmo quando você merecia cair. Eu não vou te abandonar, mesmo quando você não conseguiu permanecer firme. Isso muda tudo, porque quando você acha que misericórdia é sorte, você vive inseguro. Você pensa: hoje Deus me ajudou, mas amanhã talvez não. Você vive com medo de errar, vive com medo de falhar, vive com medo de não ser suficiente. Mas quando você entende que misericórdia é aliança, você descansa. Você entende que Deus não está te sustentando porque você é perfeito. Ele está te sustentando porque Ele é fiel. Êxodo 34:6 descreve Deus como misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em benignidade. Isso significa que misericórdia não é um detalhe no coração de Deus. Misericórdia é parte do nome dele, é essência. E agora eu vou te dizer algo que pode curar uma ferida antiga. Deus não te ama porque você acerta. Deus te ama porque Ele é Deus. Tem gente que vive achando que Deus está irritado, esperando um erro para punir. Mas a palavra mostra o contrário. Salmos 103:10 diz: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Isso é misericórdia. E é por isso que Jeremias diz: somos preservados. Ele está dizendo: se fosse justiça pura, eu já teria sido consumido. Mas é misericórdia que me mantém vivo. Isso é muito forte, porque tem pessoas que estão se culpando por estarem em luta, mas esquecem que o fato de estarem respirando já é prova de que Deus ainda está sustentando. E sabe o que a misericórdia faz? Ela cria espaço para recomeço. Ela cria tempo para restauração. Ela cria oportunidade para arrependimento. Ela cria chance para Deus reconstruir. A misericórdia é o que impede que o pior aconteça. E talvez você esteja dizendo: mas eu não sinto Deus. Eu entendo. Só que misericórdia não depende do que você sente. Misericórdia é uma decisão divina. É como se Deus estivesse dizendo: eu ainda não terminei com você. E aqui está um ponto profundo. Deus poderia ter te deixado no chão, mas Ele te levantou. Deus poderia ter permitido que a depressão te engolisse, mas Ele te preservou. Deus poderia ter deixado você se perder em escolhas ruins, mas Ele te segurou. Isso é aliança. A aliança significa que Deus não se relaciona com você baseado em momentos. Ele se relaciona com você baseado em promessa. Hebreus 13:5 diz: não te deixarei, nem te desampararei. Isso é aliança. Isso é compromisso. Isso é Deus assinando com a própria palavra. E quando você entende isso, a esperança volta,
porque você percebe que sua vida não está na mão do acaso. Sua vida está na mão de um Deus que fez pacto. E agora presta atenção. Jeremias não para aí. Ele não diz apenas que Deus tem misericórdia. Ele diz que essas misericórdias se renovam. Isso significa que não é misericórdia velha, não é misericórdia vencida, não é misericórdia limitada. É misericórdia nova, renovada, atual. E é exatamente isso que vamos aprofundar no próximo tópico, porque ele é um dos versículos mais fortes para quem está cansado. Não somos consumidos. Existe uma proteção invisível sobre você que você não percebeu ainda. Não somos consumidos. A proteção invisível que você não percebe. Tem uma frase em Lamentações 3:22 que parece simples, mas carrega uma revelação tão profunda que pode mudar a forma como você enxerga sua própria vida. Jeremias diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Essa palavra consumidos é forte, porque consumido não é apenas cansado. Consumido é destruído por completo. Consumido é quando algo chega ao fim e não sobra mais nada. Consumido é quando a pessoa não tem mais força para se levantar, nem vontade de tentar de novo. E Jeremias está dizendo: era para eu ter sido destruído, era para eu ter sido engolido por tudo isso, mas eu não fui. Agora olha para você. Você já parou para pensar que, em muitos momentos da sua vida, era para você ter quebrado de vez? Era para você ter desistido completamente. Era para você ter sido consumido pela ansiedade, consumido pelo medo, consumido pelo trauma, consumido pela decepção, consumido pela solidão. Mas você não foi. Você pode ter ficado ferido. Você pode ter chorado. Você pode ter passado noites sem dormir. Você pode ter se sentido fraco, mas você não foi consumido. E a pergunta é: por quê? A resposta é simples, mas poderosa. Deus estava te protegendo sem você perceber. Muita gente acha que proteção de Deus é só quando algo visível acontece, como um livramento gritante. Mas muitas vezes, a maior proteção é invisível. É o que Deus impediu. É o que Deus bloqueou. É o que Deus não deixou avançar. Salmos 121:7 diz: o Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. Percebe? Deus não guarda apenas seu corpo. Deus guarda sua alma. E essa guarda acontece até quando você não sente. Tem gente que está viva hoje e nem sabe o que Deus segurou no mundo espiritual. Tem gente que está respirando hoje e nem imagina o ataque que foi barrado. Tem gente que está andando hoje e nem percebeu que Deus colocou limites na tempestade. Porque Deus não é apenas um Deus que cura. Ele é um Deus que preserva. E eu quero que você entenda algo com muita clareza. Se o inimigo pudesse, ele já teria te destruído. Se fosse só pela força do ataque, você não estaria aqui. Se fosse só pelo peso da pressão, você já teria desmoronado. Mas existe uma mão invisível sustentando você. E aqui está o detalhe. Jeremias estava vivendo ruínas, mas ele ainda estava vivo. Isso significa que mesmo quando tudo caiu, Deus ainda não permitiu que o pior acontecesse. A cidade foi destruída, mas a alma não foi consumida. Isso é misericórdia em forma de proteção. E talvez você esteja dizendo: mas eu perdi coisas. Sim, eu sei. Só que eu preciso te mostrar uma verdade espiritual. Perder coisas não significa ser consumido. Existem perdas que doem, mas não matam. Existem feridas que sangram, mas não te destroem. Existem momentos que parecem fim, mas ainda não são o fim. E Deus, em sua soberania, permite algumas dores, mas Ele impõe limites, como aconteceu com Jó. Em Jó 1:12, Deus diz a Satanás: eis que tudo quanto tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. Deus permitiu a prova, mas colocou limite. Isso significa que o inferno não pode tocar em você sem permissão. E mesmo quando toca, não pode ir além do limite que Deus estabelece. Isso é proteção invisível. E agora eu quero te fazer pensar. Quantas vezes você reclamou do que perdeu, mas não percebeu o que foi preservado?
Quantas vezes você chorou pelo que saiu das suas mãos, mas não percebeu que Deus segurou a sua alma para não se perder? E é por isso que Jeremias declara: não somos consumidos. Ele está dizendo: o cenário está destruído, mas eu ainda estou aqui. Isso significa que Deus ainda está comigo. E isso é um sinal espiritual poderoso. Enquanto você não foi consumido, a promessa ainda está de pé. Enquanto você não foi consumido, Deus ainda não terminou. Enquanto você não foi consumido, a história ainda está em andamento. O problema é que muita gente interpreta a dor como prova de abandono. Mas Jeremias interpreta a preservação como prova de fidelidade. E é isso que você precisa enxergar hoje. Você está aqui porque Deus te preservou. E agora vem o próximo ponto que muda tudo. Jeremias não diz apenas que Deus preserva. Ele diz que as misericórdias se renovam a cada manhã. Isso significa que o céu não te sustenta com o resto de ontem. Deus libera novo fôlego para hoje. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo tópico. Amanhã como sinal profético. Porque Deus sempre recomeça. Amanhã como sinal profético. Deus sempre recomeça. Existe uma parte de Lamentações 3:23 que parece pequena, mas quando você entende o que ela significa, sua fé muda de nível. Jeremias diz: renovam-se a cada manhã. A cada manhã. Isso quer dizer que Deus não trabalha apenas com eventos grandes. Deus trabalha com ciclos. Deus trabalha com recomeços diários. Deus trabalha com um tipo de fidelidade que não depende do seu desempenho. Amanhã é mais do que um horário no relógio. Amanhã, na Bíblia, é um símbolo de recomeço. É como se Deus estivesse dizendo: você pode ter passado pela noite mais escura, mas eu ainda sou o Deus que faz o sol nascer de novo. E talvez você esteja vivendo uma noite. Não uma noite física, mas uma noite emocional. Uma noite espiritual. Uma fase em que tudo parece frio, pesado, parado, silencioso. E é nessa fase que a pessoa começa a pensar: eu vou ficar preso aqui para sempre. Mas Deus não criou a noite para ser eterna. Ele criou a noite para ser passagem. Salmos 30:5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso não é apenas um versículo bonito. Isso é uma promessa de transição. Deus está dizendo: existe um tempo para chorar, mas existe um tempo para ser restaurado. E agora eu preciso te perguntar algo. Você acredita que ainda existe manhã para você? Porque o inimigo trabalha com uma mentira específica. Ele tenta fazer você acreditar que o que você está vivendo agora será permanente. Ele tenta transformar fase em sentença. Ele tenta transformar dor em destino. Mas Jeremias está dizendo: não. Deus renova a cada manhã. Isso significa que a sua história pode estar difícil hoje, mas Deus não terminou. Significa que você pode estar cansado hoje, mas Deus ainda pode renovar suas forças. Significa que você pode estar sem direção hoje, mas Deus ainda pode abrir seus olhos. E é exatamente isso que amanhã representa. Deus não desistiu do processo. Amanhã prova que Deus continua no controle do tempo, porque o sol não nasce por acaso. Ele nasce porque Deus estabeleceu um ciclo. Deus é Deus de ordem, não de caos. Gênesis 8:22 diz: enquanto a terra durar, haverá sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Isso significa que Deus criou a vida com estações. E se existem estações, significa que nenhuma estação dura para sempre. A noite passa, o inverno passa, o vale passa. E o que você está vivendo agora também vai passar. Mas preste atenção, o recomeço de Deus nem sempre começa mudando o cenário. Às vezes, o recomeço começa mudando você por dentro. É por isso que Jeremias não diz que as circunstâncias se renovam a cada manhã. Ele diz que as misericórdias se renovam. Ou seja, Deus renova o cuidado. Deus renova a paciência. Deus renova a proteção. Deus renova o fôlego espiritual. E isso é muito forte, porque significa que Deus não está te sustentando com sobras. Ele não está te dando migalhas emocionais. Ele está liberando porções novas. Muita gente acha que Deus está cansado dela, que Deus está distante, que Deus não aguenta mais.
Mas Jeremias está dizendo o contrário. A misericórdia se renova. Deus não acorda dizendo, hoje eu não vou ajudar. Deus acorda liberando graça. Deus acorda liberando sustento. Deus acorda liberando uma nova chance de recomeçar. E talvez você esteja pensando, mas eu acordei hoje e senti a mesma dor. Sim, só que o fato de você ter acordado já é uma prova de que Deus te deu mais um dia, mais uma manhã, mais uma oportunidade. E amanhã não chega para quem já foi consumido. Amanhã chega para quem Deus decidiu preservar. Então entenda, se Deus te trouxe até aqui, se você está ouvindo essa mensagem agora, existe algo sendo renovado dentro de você, mesmo que você ainda não sinta. E é isso que faz esse texto ser tão poderoso. Jeremias está dizendo, mesmo no meio de ruínas, Deus está liberando renovação. Agora segura essa chave, porque no próximo tópico nós vamos entrar numa revelação ainda mais profunda. A renovação de Deus não muda o mundo primeiro, ela muda você primeiro. E quando Deus muda você, o mundo ao redor começa a mudar também. A renovação não muda o mundo, muda você. Muita gente vive esperando Deus mudar o cenário, mudar a pessoa, mudar o problema, mudar a conta, mudar o casamento, mudar a porta fechada, mudar o diagnóstico, mudar o ambiente. Mas existe um segredo espiritual que transforma tudo. Deus quase sempre começa a mudança dentro de você, antes de mudar qualquer coisa fora. E isso é exatamente o que Lamentações 3:23 revela quando diz que as misericórdias se renovam a cada manhã. Jeremias não está dizendo que o mundo ao redor ficou perfeito. Jerusalém ainda estava em ruínas. A dor ainda existia. A realidade ainda era dura. Mas dentro dele algo foi renovado. Isso é poderoso porque mostra que a primeira obra de Deus não é externa, é interna. E aqui está a verdade que muita gente precisa ouvir. Quando Deus renova você, Ele te dá força para enfrentar o que antes te esmagava. Ele te dá clareza para enxergar o que antes confundia. Ele te dá maturidade para suportar o que antes te destruía. O cenário pode continuar igual por um tempo, mas você já não é o mesmo. Isaías 40:31 diz, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Olha a promessa. Não diz que os problemas desaparecem imediatamente. Diz que as forças se renovam. Isso significa que Deus não está apenas interessado em tirar você da luta. Ele está interessado em fortalecer você dentro da luta. E isso muda a forma como você interpreta a sua fase, porque antes você olhava para a situação e dizia, eu não aguento mais. Agora, depois que Deus renova por dentro, você olha e diz, eu não sei como, mas eu vou passar por isso. E talvez você esteja pensando, mas por que Deus não muda logo a situação? Porque existe algo que você precisa entender. Se Deus mudar o cenário antes de mudar você, você pode entrar na promessa despreparado. Você pode receber a resposta sem estrutura. Você pode alcançar o milagre sem maturidade. E aí você perde aquilo que pediu. Deus não te dá apenas o que você quer. Deus te prepara para sustentar o que você pediu. Provérbios 4:23 diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Deus guarda o seu coração, porque Ele sabe que o coração é a base do destino. E se o coração está quebrado, até uma bênção pode virar peso. Então Deus começa por dentro. Ele renova sua fé. Ele renova sua visão. Ele renova sua mente. Ele renova sua identidade. E o mundo pode até continuar difícil, mas você começa a respirar de novo. E eu quero falar isso de um jeito direto. Deus não está atrasando. Deus está construindo. Você olha e pensa, nada está acontecendo. Mas no invisível, Deus está tirando coisas que você não percebe. Ele está removendo orgulho, Ele está curando traumas, Ele está quebrando dependências emocionais, Ele está alinhando sua alma. Porque tem pessoas que pedem uma porta aberta, mas se Deus abrir, elas entram carregando medo. Pedem um recomeço, mas entram carregando culpa. Pedem um novo tempo, mas entram carregando insegurança. E aí o novo tempo vira repetição do velho. Então Deus renova você antes. E é por isso que a renovação diária é tão importante.
Deus não faz uma obra rápida e superficial. Ele faz uma obra profunda e contínua. Filipenses 1:6 diz: aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará. Deus não começa algo para abandonar no meio. Ele continua. Ele aperfeiçoa. Ele termina. E essa é a esperança real. Não é que tudo vai mudar em um segundo. É que Deus está te transformando para você não quebrar no processo. Agora presta atenção. Essa renovação interna é a prova de que Deus está presente. Porque se Deus estivesse ausente, você já teria sido consumido. Mas se você ainda tem um fio de fé, se você ainda sente algo te puxando para a palavra, se você ainda está aqui ouvindo isso, é porque Deus está trabalhando dentro de você. E agora vem o próximo nível. Jeremias não diz apenas que Deus renova. Ele diz que a fidelidade de Deus é grande. E no próximo tópico, nós vamos entrar nessa verdade que sustenta qualquer pessoa no vale. A fidelidade de Deus é maior que o seu desespero. A fidelidade de Deus é maior que o seu desespero. Existe uma frase em Lamentações 3:23 que parece curta, mas carrega um peso eterno. Jeremias olha para o meio das ruínas e declara: grande é a tua fidelidade. Essa frase não foi escrita por alguém vivendo um dia bom. Não foi escrita por alguém comemorando vitória. Foi escrita por um homem ferido, cansado, cercado por destruição, com o coração esmagado por perdas. E mesmo assim ele diz: grande é a tua fidelidade. Isso é profundo demais, porque significa que Jeremias não baseou sua fé no que ele estava vendo. Ele baseou sua fé no caráter de Deus. E aqui está o ponto que eu quero que você entenda. Quando você não tem forças para confiar em si mesmo, você pode confiar na fidelidade de Deus. Tem dias em que você não consegue dizer: eu sou forte, mas você pode dizer: Deus é fiel. Tem dias em que você não consegue dizer: eu vou vencer, mas você pode dizer: Deus não mente. Tem dias em que você não consegue dizer: eu estou bem, mas você pode dizer: o Senhor não me abandona, porque sua estabilidade não está na sua força, está na fidelidade dele, e isso muda tudo. A fidelidade de Deus é uma das verdades mais poderosas da Bíblia, porque ela não depende do seu desempenho, ela não depende do seu humor, ela não depende da sua perfeição, ela depende apenas de quem Deus é. 2 Timóteo 2:13 diz: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Olha que frase forte. Isso significa que até quando você falha, Deus não muda. Até quando você se sente fraco, Deus não se torna fraco. Até quando você não entende, Deus continua no controle. E talvez você esteja vivendo um momento assim. Um momento em que sua fé não está forte. Você tenta crer, mas o coração está pesado. Você tenta se animar, mas o desânimo volta. Você tenta manter a esperança, mas a ansiedade bate na porta. E aí você começa a pensar: eu não tenho fé suficiente. Mas eu quero te dizer algo que pode aliviar sua alma. Não é a sua fé que sustenta Deus. É a fidelidade de Deus que sustenta a sua fé. Você não é salvo porque sua fé é perfeita. Você é sustentado porque Deus é fiel. Salmos 36:5 diz: a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as nuvens. Isso significa que a fidelidade de Deus não tem limite. Ela não depende de circunstância. Ela atravessa fases, atravessa desertos, atravessa noites longas, atravessa processos. E quando Jeremias diz: grande é a tua fidelidade, ele está dizendo: eu não sei como, mas eu sei em quem confio. É o mesmo espírito de Jó. Jó perdeu tudo: família, saúde, bens, estabilidade. Mas em Jó 19:25 ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Ele não disse eu sinto, ele disse eu sei. Isso é fé madura. E é isso que Deus quer gerar em você agora. Uma fé que não depende de sensação. Uma fé que não depende de resultado imediato. Uma fé que se apoia no caráter de Deus. Porque quando a vida desaba, o que segura você não é emoção, é convicção. E eu quero te perguntar algo. Quantas vezes você já viu Deus te sustentar sem você merecer?
Quantas vezes você já errou e Deus ainda assim te guardou? Quantas vezes você já se afastou e Deus não te abandonou? Quantas vezes você já perdeu a força e mesmo assim acordou no dia seguinte? Isso é fidelidade. E aqui está o ponto central. A fidelidade de Deus é maior que o seu desespero. Seu desespero pode gritar, mas a fidelidade de Deus permanece. Seu medo pode te pressionar, mas a fidelidade de Deus não muda. Sua ansiedade pode tentar te dominar, mas a fidelidade de Deus continua te cercando. E quando você entende isso, você começa a respirar de novo, porque você percebe que sua vida não está nas mãos do acaso. Está nas mãos de um Deus que não quebra promessas. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta. Se ele falou, ele cumpre. Se ele prometeu, ele sustenta. Se ele começou, ele termina. Agora segura essa verdade, porque o próximo tópico vai te mostrar algo que muda a forma como você interpreta a demora. Quando a promessa parece distante, é porque Deus está te reposicionando. E isso vai explicar muita coisa que você viveu até aqui. Quando a promessa parece distante, é porque Deus está te reposicionando. Existe um momento na caminhada em que a promessa continua viva, mas parece cada vez mais distante. Você lembra do que Deus falou, você lembra do que Ele prometeu, mas quanto mais o tempo passa, mais longe aquilo parece estar. E é aí que muita gente se confunde, porque a mente diz: se estivesse perto, já teria acontecido. O coração diz: talvez eu tenha entendido errado. E o desânimo começa a sugerir: talvez não seja para você. Mas a Bíblia revela uma verdade que muda essa leitura. Quando Deus não está acelerando o cumprimento, Ele está aprofundando o preparo. Deus não atrasa promessas. Deus reposiciona pessoas. Reposicionar é mudar o lugar interno de onde você enxerga, reage e decide. É tirar você de um nível emocional raso e levar para um nível espiritual mais firme. É ajustar caráter, identidade e visão antes de entregar aquilo que foi prometido. Abraão viveu isso. Em Gênesis 12, Deus promete. Em Gênesis 15, Deus reafirma. Em Gênesis 17, Deus alinha a identidade. Só depois, em Gênesis 21, Isaac nasce. A promessa não mudou. O homem mudou. José também viveu isso. Ele recebeu sonhos cedo demais para o nível de maturidade que tinha. Por isso, Deus permitiu processos que não eram punição, eram reposicionamento. Quando o sonho se cumpriu, José já não era o mesmo garoto impulsivo. Ele era um homem preparado. Gênesis 41 mostra que o tempo do silêncio foi o tempo do ajuste. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Deus não está longe da promessa. Ele está te tirando de um lugar onde, se recebesse agora, você não sustentaria depois. Ele está mudando como você pensa, como você reage, como você confia. Porque promessa sem preparo vira peso. Promessa sem estrutura vira queda. Promessa sem maturidade vira repetição de ciclos antigos. E é por isso que Lamentações 3 não fala de pressa, fala de processo. Jeremias entende que Deus está trabalhando mesmo quando não está entregando. Ele entende que o silêncio não é negação, é alinhamento. Isaías 30:18 diz que o Senhor espera para ter misericórdia. Isso não significa demora por crueldade. Significa que Deus respeita o tempo certo para que a promessa seja bênção, não trauma. Então, se hoje a promessa parece distante, não interprete isso como rejeição. Interprete como reposicionamento. Deus está ajustando seu coração para que, quando chegar, você não se perca. Está fortalecendo sua fé para que, quando acontecer, você permaneça. E agora vem um ponto decisivo, porque chega um dia em que a pessoa para de pedir respostas e começa a confiar. E quando isso acontece, algo muda no céu e dentro de você. É exatamente sobre isso que vamos falar no próximo tópico. O dia em que você para de pedir respostas e começa a confiar. Existe um ponto na vida espiritual que marca uma virada silenciosa, mas poderosa. É quando você percebe que nem toda resposta vem em forma de explicação.
e que às vezes Deus não muda o cenário para provar que está com você. Ele muda você para provar que ainda está conduzindo. Esse é o dia em que você para de exigir respostas e começa a confiar. E isso não acontece quando a vida está fácil. Isso acontece quando você está cansado de tentar entender tudo, quando você já percebeu que sua mente não consegue decifrar os caminhos de Deus. Quando você finalmente admite: Senhor, eu não entendo, mas eu me rendo. Esse momento é mais profundo do que parece, porque ele revela maturidade espiritual. Muitas pessoas querem explicação, mas não querem transformação. Querem entender o porquê da dor, mas não querem aprender o que Deus está formando dentro delas. Querem saber o motivo do atraso, mas não querem mudar o que precisa ser ajustado no coração. Só que Deus não está comprometido apenas em responder perguntas. Deus está comprometido em formar você. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Isso significa que existe um limite para a mente humana. Chega um ponto em que você precisa parar de se apoiar na lógica e se apoiar na fidelidade de Deus. E quando você faz isso, algo acontece. A ansiedade diminui. O peso se torna mais leve. A mente desacelera. A alma encontra um lugar de descanso. E não é porque o problema acabou. É porque você decidiu confiar. É por isso que Filipenses 4, 6 e 7 é tão forte. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. Percebe? A paz não vem quando o problema some. A paz vem quando você entrega. Esse é o ponto de virada. E aqui está algo muito importante. Pedir respostas o tempo todo pode ser uma forma de tentar controlar Deus. E a maioria das pessoas não percebe isso. Elas dizem: eu só quero entender. Mas no fundo é como se estivessem dizendo: eu só vou confiar se eu entender. Só que fé não funciona assim. Hebreus 11:1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé não precisa ver para crer. A fé crê para depois ver. E Jeremias, em Lamentações 3, está exatamente nesse lugar. Ele não tinha respostas. Ele não tinha controle. Ele não tinha como reconstruir Jerusalém sozinho. Mas ele tinha uma decisão: trazer à memória o que podia dar esperança. Ele não escolheu entender. Ele escolheu confiar. E isso é libertador. Porque quando você para de pedir respostas e começa a confiar, você para de brigar com o processo. Você para de resistir ao tempo de Deus. Você para de se desgastar tentando forçar algo a acontecer. Você aprende a descansar. Salmos 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Isso significa que a sua parte não é fazer acontecer. A sua parte é entregar. A parte de Deus é cumprir. E é nesse ponto que a promessa começa a ganhar força dentro de você. Porque enquanto você está desesperado por respostas, você está com os olhos no problema. Mas quando você confia, você volta a olhar para Deus. E quando você volta a olhar para Deus, você se lembra de quem Ele é. Você se lembra que Ele abre o mar. Você se lembra que Ele derruba muralhas. Você se lembra que Ele levanta o caído. Você se lembra que Ele faz o impossível. E a esperança volta. Mas eu preciso te preparar para o próximo tópico, porque ele é extremamente prático e necessário. Muita gente quer confiar, mas está tão cansada que nem sabe por onde começar. A pessoa não tem forças nem para orar direito. Ela quer voltar para a promessa, mas está emocionalmente esgotada. Então, no próximo tópico, eu vou te mostrar como voltar para a promessa, mesmo quando você não tem força nenhuma. E isso vai ser um divisor de águas para quem está no limite. Como voltar para a promessa quando você não tem força nenhuma? Eu sei que existem momentos em que a gente ouve alguém dizendo tenha fé, e por dentro pensa, eu queria, mas eu não consigo. Existem dias em que você não tem forças para orar, não tem ânimo para ler a Bíblia, não tem vontade de conversar com ninguém e parece que até Deus está distante. E é exatamente nesses momentos que a promessa se torna mais necessária.
porque voltar para a promessa não é um ato de gente forte. Voltar para a promessa é um ato de gente cansada que decidiu não morrer por dentro. E eu quero te mostrar algo muito importante. Você não precisa ter força para voltar para Deus. Você só precisa ter sinceridade. Em Salmos 51:17, Davi diz: um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não rejeita um coração quebrado. Deus não exige performance. Deus recebe entrega. Então, como voltar para a promessa quando você não tem força nenhuma? Primeiro você precisa parar de tentar sentir algo para se aproximar de Deus, porque a fé não começa no sentimento. A fé começa na decisão. Jeremias não disse: quando eu sentir esperança, eu vou lembrar. Ele disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ou seja, ele escolheu lembrar antes de sentir. Isso é o primeiro passo. Lembrar mesmo sem vontade. E lembrar do quê? Lembrar do que Deus disse. Lembrar do que Deus prometeu. Lembrar do caráter dele. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Isso significa que fé não cai do céu como emoção. Fé nasce quando a palavra entra novamente. Então, você volta para a promessa quando você volta para a palavra. Mesmo que seja um versículo, mesmo que seja uma frase, mesmo que seja apenas uma oração curta. Porque Deus não está esperando uma oração bonita. Deus está esperando um coração que volta. Segundo, você precisa parar de lutar sozinho na mente. Porque o cansaço emocional cresce quando você tenta carregar tudo em silêncio. 1 Pedro 5:7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Preste atenção, lançar é um ato, é movimento, é entrega. Deus não pede para você controlar a ansiedade, Ele pede para você lançar sobre Ele. Tem gente que está cansada porque está tentando ser forte demais, está tentando entender tudo, está tentando segurar tudo, está tentando não desmoronar. Só que Deus nunca te chamou para carregar sozinho o que só Ele pode sustentar. Terceiro, você precisa voltar ao básico. E o básico é simples: falar com Deus como você está, não como você gostaria de estar. Em Romanos 8:26, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando nem sabemos orar. Isso significa que quando você não tem palavras, Deus entende seu silêncio. Quando você só consegue chorar, Deus traduz suas lágrimas. Então, se você não tem força, ore assim: Senhor, eu estou quebrado, me ajuda. Isso já é oração. E quarto, você precisa parar de medir Deus pelo seu momento. Porque quando você está fraco, você começa a pensar que Deus está distante. Quando você está vazio, você começa a pensar que Deus se afastou. Mas isso é uma armadilha emocional. Hebreus 13:5 diz: não te deixarei, nem te desampararei. Isso não muda porque você está cansado. Isso não muda porque você está triste. Isso não muda porque você não sente nada. Deus não trabalha por sensação. Deus trabalha por fidelidade. E agora vem o ponto que pode destravar sua esperança. Quando você volta para a promessa, você não volta para uma ideia. Você volta para uma pessoa. Você volta para o Deus que sustenta. Você volta para o Deus que guarda. Você volta para o Deus que renova. E Lamentações 3:22-23 deixa isso claro. As misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Isso significa que mesmo se hoje você está no chão, amanhã Deus pode te levantar. Mesmo se hoje você está sem direção, amanhã Deus pode te mostrar o caminho. Mesmo se hoje você está no limite, amanhã pode nascer um novo fôlego. E talvez você diga: mas eu não sei como recomeçar. Eu te respondo com uma verdade simples: recomeço não começa com força. Recomeço começa com retorno. Volte para a promessa. Volte para a palavra. Volte para a presença. Volte para aquilo que Deus já falou. Porque a esperança não nasce do que você vê. Ela nasce do que você decide lembrar. E agora nós chegamos no último tópico. E eu quero que você permaneça comigo, porque o que eu vou dizer aqui
não é só para encerrar o vídeo, é para selar algo dentro de você. É para levantar sua alma e fazer você entender que essa fase não vai te destruir. No próximo tópico, nós vamos fechar com uma conclusão impactante. A promessa ainda está de pé e você não vai terminar no vale. A promessa ainda está de pé e você não vai terminar no vale. Eu não sei exatamente o que você está enfrentando hoje. Eu não sei o tamanho da sua luta, nem o peso do que você carrega em silêncio. Mas eu sei de uma coisa com toda a convicção. Você não chegou até aqui por acaso. Se você ainda está ouvindo essa mensagem, é porque Deus ainda está sustentando você. É porque ainda existe um fio de esperança, mesmo que pequeno, mesmo que fraco, mesmo que quase apagado. E eu quero te lembrar olhando nos seus olhos espirituais agora, como pastor e como amigo. A promessa ainda está de pé. Você pode ter perdido coisas, pode ter se frustrado, pode ter sido ferido, pode ter se sentido abandonado, mas Deus não mudou. E é isso que Lamentações 3:21-23 está gritando para nós. Jeremias não escreveu esse texto em um dia feliz. Ele escreveu no meio das ruínas, e mesmo assim ele disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Isso significa que a esperança não morreu. Ela apenas foi soterrada pela dor. Ela apenas foi abafada pelo cansaço. Ela apenas foi silenciada pela espera. Mas ela ainda está aí. E sabe qual é a prova? A prova é que você ainda se importa. A prova é que você ainda busca Deus. A prova é que, mesmo ferido, você ainda está tentando. A prova é que você ainda não desistiu totalmente. E Deus não despreza quem está lutando por dentro. Lamentações 3:22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Você não foi consumido. Você não foi destruído. Você não foi enterrado. Você está aqui. Isso já é um sinal de que Deus está segurando sua vida. E o versículo continua dizendo: porque as suas misericórdias não têm fim. Isso quer dizer que o céu não secou. Isso quer dizer que a graça não acabou. Isso quer dizer que o cuidado de Deus não tem prazo de validade. E então vem a frase que sela tudo: renovam-se a cada manhã. Eu quero que você entenda isso como uma palavra profética. Deus ainda tem manhã para você. A noite pode ter sido longa, mas a manhã não falhou nenhuma vez desde que o mundo existe. E se Deus faz o sol nascer todos os dias, Ele também é capaz de fazer sua esperança nascer de novo. O inimigo tentou convencer você de que acabou. Tentou fazer você aceitar a dor como destino. Tentou te empurrar para um lugar de desistência silenciosa. Mas hoje Deus está chamando você de volta para a promessa. E agora vem o ponto mais forte de todos. Jeremias encerra dizendo: grande é a tua fidelidade. Isso significa que Deus não vai falhar com você. Ele pode não agir no seu tempo, mas Ele sempre age no tempo certo. Ele pode não fazer do jeito que você imaginou, mas Ele sempre faz do jeito que você precisa, porque Deus não é homem para mentir. Números 23:19 declara isso. E quando Deus promete, Ele cumpre. Então eu quero declarar sobre você: essa fase não vai te destruir. Essa luta não vai te consumir. Esse vale não vai ser sua casa. Você está atravessando, não morando. Você está passando, não permanecendo. Você está sendo moldado, não sendo esquecido. E eu termino te dizendo algo que você precisa guardar como arma. A promessa não depende do seu sentimento. A promessa depende da fidelidade de Deus. E se Deus é fiel, então ainda existe caminho. Ainda existe restauração. Ainda existe recomeço. Ainda existe resposta. Ainda existe manhã. Agora faça uma coisa simples, mas poderosa. Onde você estiver, diga com fé, mesmo que seja com voz baixa: eu volto para a promessa. Porque quando a esperança desaparece, a promessa não some. A promessa permanece. E Deus vai renovar você de novo. Amém.